A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens e vós, a paz do Senhor, adolescente, a paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, obreiros e pastores, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus amigos, vizinhos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dá um like, se inscreve no nosso canal. Medite na palavra, amém? Não é na vaidade, na palavra de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E esse ano é ano de salvação. É ano que Deus quer um concerto com a igreja. Vamos meditar na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 7. A exortação de Samuel ao arrependimento. Do versículo 2 ao 4. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servi a Ele, só a Ele, vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Aleluia. Amados e queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na palavra de Deus. Eu estava meditando na palavra de Deus, que Deus toda a vida foi santo, amoroso, complacente, mas justo. E Deus não pode levar para o céu pecado, vaidade, santificar. O povo tinha pecado e perderam a arca do Senhor. Veja bem, desde que o povo pecou, desde aqueles dias ficou a arca em Kiriat-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Amados e queridos irmãos, desde que o povo de Deus pecou, Deus tirou a arca, a glória dele, do meio do povo de Israel. Povo especial que Deus tinha criado a nação. Não pense, meus queridos, que Deus, por chamar um povo para a salvação, chamar de igreja, povo santo especial, se desviando-se da presença dele, da santidade dele, que ele não tira a glória dele que está na vida da igreja. Amados, Israel ficou sem a glória de Deus. Por 20 anos eles clamavam ao Senhor. Veja o que Deus falou para o povo por intermédio do profeta Samuel. E falou Samuel a toda a casa de Israel, todas, não foi um só, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Amados e queridos irmãos, quando nós estamos clamando, a igreja geme com fardo pesado,
com angústia, com tristeza, as enfermidades assolando a igreja, a perseguição, sem a glória de Deus dentro do povo de Deus, a profecia vindo do céu, Deus usando o profeta Samuel. Não foi qualquer um profeta, foi Deus quem falava por intermédio de Samuel. Se é de todo o coração que vós estáis triste, oprimido e lamentam, então tira do meio de vós os ídolos, os deuses estranhos, tira tudo a impureza. Volte-se para o Senhor, só adore, só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Como estamos hoje? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os abalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Vamos trazer para a igreja, amados e queridos irmãos, a igreja de Deus, criada por Jesus Cristo, foi uma igreja santa, sem dogmas, mas com santidade, poder e privilégio grande para os homens, para fazer a mesma palavra que fez Jesus Cristo: curar os enfermos, ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos, levantar os paralíticos, pregar a santa palavra. O homem foi dotado do mesmo poder do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. E essa igreja nasceu poderosa. Morria até, mas não negava Jesus. Os primeiros discípulos passaram, os apóstolos, pastores, e veio uma grande decadência. Mas em breve, Deus levantou homens, jovens, pessoas compromissadas com Deus, com a obra. E enviou ao Brasil, a outros países, para que o Evangelho Santo fosse pregado. E não começou nas capitais, começou no interior, porque o Evangelho, segundo Jesus, mandou falar para João. Os cegos veem, os mudos falam, paralítico anda, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é pregado o Evangelho. Este Evangelho foi ficado para alegrar os corações dos menores, dos pobres, dos necessitados, porque os ricos tinham na sua vida o dinheiro, a proteção. Foi passando o tempo, a igreja foi crescendo. Jesus Cristo fazia milagres. Estou dizendo fazia, porque hoje não faz milagre. Esses pastores que vendem cura divina são charlatões, sem Deus na vida, sem a aprovação do Espírito Santo. Mas Deus usava os pastores antigos. Quantos pastores que não tinham conhecimento profundo da Bíblia, mas Pedro também não tinha. Baseado nisso, a igreja foi feita pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Foi capacitada pelo poder de Deus, guardada pelos anjos, não pelos juízes e advogados. A igreja, quando matava um, nascia 10 ou 20 por um.
Passou-se os outros pastores antigos, a igreja crescia, tinha ensinamento, tinha doutrinas, regras, que dizia no céu, só entra lavado, remido do sangue do Senhor. No céu não entra pecado, não entra vaidade. Meus amados, quantos jovens eu ouvi como obreiro ser excluídos. Você sabe por quê? Porque eu olhava no cinema naquele tempo. Os cartazes, eles paravam na rua e olhavam. E os homens cheios da carne, dizendo que é o Espírito Santo, falavam os pastores. O Espírito Santo não nos deixa enganados. Os fofoqueiros que viam uma jovem com a saia um pouco curta, ele ia para o pastor e falava. Viam a irmã, parava o cabelo, falava com o pastor cheio de artimanhas, mandava a esposa dele, ou uma irmã, que era cheia de carne, dizendo que era Espírito Santo, que tinha intimidade com as irmãs, abraçava a irmã, media o cabelo da irmã enquanto estava abraçada com o dedo, e dizia para o pastor, ele cortou 4 ou 5 dedos. O pastor chegava com a Bíblia nas mãos, chamava aqueles jovens que estavam na placa, aquela jovem que estava com um vestido curto, e dizia, eu quero te ajudar, o Espírito de Deus diz que vocês estão erraram. Ele tremendo, porque era o Espírito Santo, falava, não, e eu fiquei olhando a placa lá, o filme que ia passar. Eu vou te trazer, vem na reunião, vou te ajudar. Falava mesmo com a moça. Chamava a irmã que parava o cabelo. E mentia, dizendo para ela, irmã, eu observei que a senhora tocou no seu véu. A irmã tremendo, falando, pastor, meu cabelo estava caindo, e eu aparei essa ponta igual. Vem aqui domingo na reunião que eu vou te ajudar. Quando nós chegava na reunião, era aquela pegação. 2 horas de reunião, 1 hora só para tratar dessas 3 exclusões. Era 3 meses excluído da igreja. E todos os homens, obreiros na época, não tinha mulher obreira. Tinha o direito de falar com aquele jovem o que ele estava fazendo, porque ele estava escandalizando o evangelho. O menino baixava a cabeça, ou a jovem chorava. E quando terminava, dava a ele a sentença. A gente já tinha brigado entre nós para dar, até chegar um denominador comum. Quando chamava ele para ouvir as nossas perguntas, nós sabíamos quantos meses ia dar ele de exclusão. Agora desce, a noite esteja na igreja, tinha que estar. Aí chamava o diácono, buscava a jovem que tinha com a saia curta. A sua mãe, o seu pai, sabe que você usa? Ele disse, não, pastor. Irmãos, eu enrolo a barra da saia em cima. Pegava 3 meses também. Chegava na irmã, a mesma coisa. Eu vi quantas pessoas serem excluídas assim. E hoje os pastores, quantos deles são pastor hoje? E está dando ceia para pessoa com batom, com esmalte, cabelo cortado, calça comprida, nem para dormir. As mulheres não podiam nem para trabalhar nas firmas, não podiam usar a calça da empresa. Se não pudesse trabalhar de saia, se perdia o emprego. Amados,
A igreja do Senhor Jesus Cristo tinha poder. Deus cuidava da igreja. Hoje, nós olhamos para Israel que está sofrendo e meditamos na palavra de Deus. Quando o povo peca, Deus tira a arca, tira a sua glória do meio do povo, e o povo fica à mercê nas mãos dos gentios, na mão dos filisteus. Quando a igreja perde a direção do Espírito Santo, Deus tira o Espírito Santo. Porque aquilo que um dia foi pregado na igreja como doutrina tem que chegar no final do Senhor. Chamou todo o arrebatamento e levar. Deus vai julgar e dizer para o pastor do tempo: por que tanto aperto? Você viveu como você fez a igreja viver. Porém, a palavra de Deus é justa. São Mateus 5,37. O dizer do crente é sim, sim, e o seu não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. A igreja que não podia bater palma no passado, não que é pecado a palma, mas os senhores que hoje bate palma, concordava naquele tempo, porque eu era obreiro. Eu era tido como durão. Uma vez, meus amados, eu preguei que toda alma, todo espírito torna Deus, depois a carne desce ao céu, ao buraco, ao céu. E a alma é que presta conta. E falaram para o pastor que eu pregava, porque eu falei: a alma do morto, do justo, do injusto, aguarda, mas o Espírito torna para Deus que o deu. Me chamado porque eu estava pregando heresia. Amados e queridos irmãos, não tem só julgamento para o Espírito, e sim para a alma. A alma é uma pessoa. A alma vai responder por a carne que a terra comeu. Por intermédio da carne, o espírito sofre e a alma peca. Meus queridos, olha a igreja do Senhor Jesus Cristo, como está hoje. Como ficarás até Jesus Cristo buscar a igreja? Quantas pessoas que eu a conheci, o esposo a traiu, foi embora. E era obreiro e não podia se casar, mesmo já tinha entrado o divórcio. Mas crente não pode divorciar. Se separou, fica separado. Quantos pastores hoje, com 2 ou 3 casamentos, estão ministrando a palavra santa? Senhores, esqueceram que Deus é justo. Ele é santo, é amoroso, mas é justo, é fogo consumidor. Não pense que Deus vai ter a misericórdia daqueles que não teve misericórdia aqui. Não pense que Deus vai colocar alguém porque é um advogado, um juiz, porque é rico, porque dá um grande dízimo na igreja, porque concorda com tudo que o pastor fala. Não pense que Deus vai colocar um lugar para você no céu. Se você está em pecado, se você cometeu injustiça, mesmo sendo para fazer a vontade do seu pastor, aquele que pecar, este morrerá. Toda alma é minha. Não morrerá o homem pela vida do filho, nem o filho pela vida do pai. Examine a palavra de Deus. Cuidado, meus irmãos, esse é um ano que Deus vai tratar conosco. Deus quer conceder a direção do Espírito Santo para a igreja,
para mim, para você. Mas ele está dizendo, a profecia disse, de toda a casa, toda a igreja, se é de todo o vosso coração que voltais para mim, diz o Senhor, tira dentre vós os deuses estranhos, tira dentre vós a vaidade, tira dentre vós aquilo que não agrada a Deus, e volte-se para Cristo Jesus, ama e adore a Ele, porque só Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Se é de todo o coração que você quer fazer a obra de Deus, clame ao Senhor e Ele vai te revelar a glória dEle. Você vai curar os enfermos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai pregar esta palavra, vai ter anjos para guardar você. Se você está enfermo, e de todo o coração você clama a Deus e se coloca na posição, nas mãos dEle, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não sua. Você terá os dons celestiais nas tuas mãos para operar milagre em favor da obra de Deus, aonde a salvação das almas que estão perecendo no lamaçal do pecado. Porém, se você estiver com os deuses estranhos no seu coração, na sua mente, na sua casa, com a vaidade, com a mentira, com socarrice, adultério, prostituição, você não pode ter a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo. É o meigo Espírito de Deus, que mora no coração humilde, santo e maravilhoso. Se você é um pastor cheio de autoridade, lembre-se que o pastor de mais autoridade que teve na face da terra chamava-se Jesus Cristo, cheio do poder do Espírito Santo. Ele não julgou ninguém, ele não maltratou ninguém, não repudiou ninguém. Ele pregou a palavra dura de Jesus Cristo foi para os religiosos da época, para aqueles que tinham Abraão por pai e procuravam apedrejá-lo quando ele pregava o evangelho. Mas quanto aos enfermos, aos necessitados, aos pecadores, ele levava a cura quando alguém pedia. Aquele que estava sofrendo, ele levava paz no coração. Com quantas vidas Jesus Cristo restaurou para a glória do Pai. Quantas vidas eu e nós, a igreja, temos restaurado para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o Espírito Santo que estava em Jesus Cristo é o mesmo que está na igreja e hoje não faz esse milagre, é porque a igreja desviou da presença do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo não usa mentiroso. O Espírito Santo não usa fofoqueiro. O Espírito Santo não usa perjuadores. O Espírito Santo não usa adúltero. Ele salva e perdoa o adúltero que volta para ele, mas não usa o prostituto, não usa a prostituta. Ele perdoa, ele salva para que sirva e o adore. Porque quando alguém está em pecado, se eu sabendo que ele adulterou, se eu permanecer com ele na comunhão,
Eu estou em pecado, disse a palavra de Deus. Tira do meio de vós os deuses estranhos, a vaidade, aquilo que era pecado nas igrejas, continua sendo pecado. Que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e ao nosso coração, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que nós possamos fazer a obra do Senhor para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa ter prazer nas nossas palavras, nos nossos louvores, nas pregações, que as almas se rindam a Jesus Cristo, que os cancerosos sejam curados, que os adeptos sejam libertos, os depressivos sejam curados, que os paralíticos andem, cegos vejam, o mundo fala. Tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. E esta nação veja o poder do Espírito Santo, não a corrupção que há em cima dos altares. Porque o presidente, governos e prefeitos sabe quantos corruptos tem em cima dos altares das igrejas, que se vende por dinheiro. Mas Deus quer que esse mundo que jaz o maligno veja o poder que há na igreja, a manifestação do Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja. Ore pelos pastores, ore por essa nação, ore por mim, ore por todos na face da terra. E a paz do